Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem. Então, iniciando mais um vídeo aqui, né? Hoje é para falar sobre um assunto que é alguma coisa que eu encerrei aqui no comércio, né? Então, vou estar falando com vocês hoje sobre a venda de pão, né? Como eu já falei em outros vídeos, principalmente no início, né? Eu acho que tem, no início do canal, tem os vídeos que eu falo, né, que aqui no comércio eu pegava pão, né, no caso diretamente, né, da padaria e revendia aqui no meu comércio. Revendia, porque hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês que eu encerrei. Parei hoje, né, conversei, né, com a moça que me fornece e a partir de hoje eu não vou estar mais vendendo o pão aqui no comércio. Por quê? Gente, assim, a gente sabe que pão, crédito de celular, tem algumas coisas que a gente põe no comércio para ser o chama, para atrair o cliente até aqui. Tem algumas coisas que a gente põe no comércio, mesmo sabendo que não tem lucro, a gente opta em colocar para poder ter um chama de uma frequência maior de cliente dentro do comércio. Porque, assim, é uma coisa que todo mundo consome, né, o pão, e o crédito é uma coisa que todo mundo usa, né, celular pré-pago e vem fazer recarga de celular. Então, isso atrai a clientela a estar com mais frequência no seu comércio. Então, no início aqui do meu mercadinho, eu falei pro meu esposo, né, desde quando a gente estava começando, eu falei, ó, eu vou colocar o pão para a gente começar, né, ter uma clientela, para o pessoal começar a vir por causa do pão, e aí leva alguma outra coisa, leva uma margarina, leva um pão, leva um açúcar e tal, tudo bem. Isso já tem 3 anos, né? Estamos caminhando já para 4 anos de comércio. Isso. Eu abri em janeiro, acho que foi mais ou menos dia 20 e poucos de janeiro de 2017. Desde o primeiro dia que nós colocamos, né? O primeiro dia de comércio, a gente colocou o pão. Então, desde esse dia, nunca faltou, assim, sempre firme vendendo pão. Patrícia, não está dando certo vendendo pão? Como eu falei, é para chamar o cliente. É para chamar o cliente, porque o pão, a gente não tem lucro. Nós sabemos disso. Eu pego, aqui o pão é vendido a 40 centavos. A moça da padaria me fornece a 32 centavos o pão. Ou seja, em cada pão eu ganho 8 centavos. Então, o lucro é muito pouco. Às vezes, se a gente for colocar na ponta da caneta, possa ser que eu tenha gastos vendendo pão. Por quê? Vendendo pão, eu tenho que ter a sacolinha, né? Aí, às vezes, vem uma pessoa e compra 10 pães, 8 pães. Mas se a pessoa vier e comprar um pão, do mesmo jeito eu vou ter que usar a sacolinha, que eu não vou entregar o pão sem sacolinha para o cliente. Então, o que eu quero falar, assim, que às vezes não tem ganho no pão, não tem. Realmente o pão era só para manter, para chamar uma clientela com mais frequência no meu comércio. Patrícia, seu comércio melhorou tanto, já tem muita frequência de pessoas aqui no seu comércio? Não, gente, não melhorou tanto. Mas eu resolvi cortar o pão e eu vou citar algumas outras coisas de vantagem que eu vou ganhar com isso, tá ok? Primeiro, com o pão, eu era obrigada a abrir o comércio mais cedo, porque o rapaz entrega o pão cedo e também é necessário que eu venha mais cedo, porque tem um pessoal que vai para a escola e os que trabalham, que compram o pão mais cedo, tipo 6 horas. Antes de 6 horas o pão chegava, 6 horas eu tinha que estar aqui no comércio, porque para poder atender a clientela que sai cedo, né? Compra o pão cedo. Então, uma das vantagens para mim hoje é que, a partir de hoje, eu já abri o meu comércio 7 horas da manhã. Ou seja, já tem 3 anos, quase 4,
que eu estava abrindo o comércio todos os dias antes das 6 horas, por causa do pão. Lembrando que o pão é para atrair cliente e eu não tenho lucro com o pão. E sim, às vezes acho que tenho gastos. Outra coisa, o pão, por não ter um lucro bom e também às vezes ter percas. Por quê? Eu pedia por dia, deixa eu lembrar, quase 100 pães por dia, às vezes até mais. Então, assim, tudo bem, eu pedi, saiu de lá da padaria, ela me entregou, eu comprei na mão dela, entendeu? Eu comprei na mão dela. Ela não quer saber se eu vendi tudo, se sobrou, se não sobrou, se, sabe? Eu comprei. Então, eu vendendo ou não, eu já estou devendo esses pães na padaria. Então, tinha vez que estava sobrando muitos pães, né? Então, assim, às vezes a gente fazia sacolinha, vendia com 5 pães, vendia R$1, vendia mais barato para se livrar de tanto pão que sobrava. Então, assim, eu fui, né, esperando, e decidi realmente parar de vender pão. Aí, uma das minhas vantagens é abrir o comércio 1 hora mais tarde, ganhei 1 hora a mais para dormir. Outra coisa vai ser as minhas sacolinhas. Vocês podem ter certeza que agora eu vou gastar menos sacolinhas, né? Porque a frequência que saiu o pão era mais rápida e, tipo, igual eu falei, poderia ser de 10 ou um pão só. Tem que levar sacolinha. E sem falar, gente, as crianças, vocês não têm noção. Tem criança que passa o dia inteiro comprando pão. Verdade. Vem aqui, compra um pão. Aí, gente, saiu ali, jogou a sacolinha no chão, na frente do comércio, não tem 5 minutos que saiu, vem de novo. Quero mais um pão? Então, desse jeito. Então, assim, parei mesmo com o pão. Vamos seguir agora, buscar novas ideias, né? Eu tô com outras ideias nos meus pensamentos. E se eu vier a pôr aqui no comércio as outras ideias, eu vou estar passando para vocês. No decorrer do tempo também eu vou falar para vocês se eu arrependi ou não de ter parado de vender o pão. Hoje eu não posso te falar isso, se eu me arrependi, porque exatamente hoje eu parei de vender o pão. Já abri o comércio mais tarde, então para mim eu já descansei um pouco. Como vocês sabem, eu abro de domingo a domingo, né? E mesmo aos domingos era o mesmo horário. 6 horas da manhã eu estava aqui firme e forte para receber o pão e vender o pão. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Hoje eu encerrei, né? E no decorrer do tempo eu vou falando para vocês se teve alguma diferença, se as pessoas frequentaram o comércio do mesmo jeito ou se não. Tem a questão também do pagamento do pão, que era semanal, né? Eu pegava uma conta de toda segunda, de segunda a domingo, aí na segunda o rapaz vinha receber o pagamento do pão. Então, independente de eu ter vendido todos os pães no decorrer da semana, ou sobrado ou não, tem que estar com esse pagamento em dias, né, com a minha fornecedora. Então é isso. Se tiver alguma alteração aqui no comércio por conta disso, eu vou estar passando para vocês. Eu gostaria de falar para vocês que nada do que eu fiz, dos dias que eu abri a porta desse comércio até os dias de hoje, nada do que eu fiz, eu me arrependi. Nada do que eu fiz, eu me arrependi. Eu penso muito antes, não foi de uma hora para outra que eu falei assim, vou parar hoje de vender o pão. Não foi de uma hora para outra. Eu venho pensando muito e desde o início eu conversei com minha esposa, eu falei, não, eu não quero vender pão aqui o tempo inteiro. O pão é para ser um chama, tá ok? Então, assim, se tiver alguma diferença, se tiver alguma mudança, se houver a necessidade de colocar o pão, eu não tenho problema nenhum com isso. O comércio, né, tá aqui para ser vivido experiências novas, testar novas coisas e seja o que Deus quiser. Então, o que eu gostaria de falar para os meus inscritos que me seguem, né, que tem um carinho por mim, de querer saber como estão as coisas aqui no comércio, parei de vender o pão.